Vamos imaginar o seguinte, para fazer aqui essa questão, falar um pouquinho sobre esse tema de princípios e leitura moral da Constituição. Então, vamos aqui, temos Roberval. Roberval gosta demais de fumar e ele está aqui no seu direito de fumar. Então, ele fuma aqui. Acontece que vem uma norma estadual e diz que ele não pode fumar em locais fechados. Essa norma está aqui proibindo aqui que Roberval fume? Não, mas está proibindo que ele fume em locais o quê? Fechados, porque isso prejudica outros. Então, a liberdade de Roberval, ela deve ser vista, mas de forma que essas liberdades sejam garantidas de forma mais ampliada. Então, imagina um monte de pessoas aqui em um restaurante, um barzinho, e tendo que aguentar a fumaça de Roberval. Então, Roberval pode fumar, ele está no seu direito, mas não em locais fechados. Então, essa é uma questão muito fácil de ser resolvida. Por quê? Porque essa é uma questão que não há aqui um empecilho moral. Quando eu falo que uma determinada pessoa pode fumar, mas ele não deve fumar em locais fechados, então é um bom senso aqui que surge, é uma questão fácil de ser resolvida. Então, quando eu falo aqui, coloco uma regra que uma pessoa não pode atravessar um sinal vermelho, é uma questão fácil de ser resolvida. Então, qualquer pessoa que tiver aqui minimamente no âmbito mental, que estiver tendo algum entendimento, ele vai saber por que ele deve parar, porque essa liberdade dele é necessário resguardar também, não só a liberdade desse sujeito que está aqui nesse carro, mas também a liberdade de outras pessoas que estão aqui. Então, essa é uma regra que, quando a situação é narrada dessa forma, não tem nenhum empecilho, é uma regra muito fácil de ser interpretada. Acontece que nem sempre as regras são tão fáceis de ser interpretadas. E após a Segunda Guerra Mundial, eles perceberam que não era possível entender o direito só no âmbito da norma. Então, havia uma resistência por parte de Kelsen, por exemplo, quando ele encarou ali a questão do Tribunal de Nuremberg, que aquele era um tribunal de exceção, e realmente era um tribunal de exceção. Por quê? Porque ali não valia apenas as normas jurídicas, ali valia, eles queriam fazer uma leitura para além do mero positivismo. Então, eles tiveram aqui que esse tribunal de Nuremberg, ele teve o quê? De encarar uma resistência ainda com os resquícios de um pensamento que desconsiderava os princípios enquanto âmbito da normatividade do direito. Então, para Kelsen, não era princípios, não eram normas. Kelsen, princípios não eram normas. E tudo isso pelo medo da discricionariedade do juiz, porque para interpretar um princípio como a dignidade da pessoa humana, ele é tão amplo que pode dar o quê? Margem ao decisionismo. E aí é necessário o quê? É necessário evoluir as teorias para que esses princípios eles possam aqui adentrar ao nosso ordenamento jurídico, mas de forma também que, por outro lado, não aconteça um autoritarismo, dessa vez um autoritarismo que surge pela discricionariedade do juiz. Para isso, foi aqui desenvolvido uma teoria de Ronald Dworkin. Mas antes disso, Hart ele já começou aqui a fazer com que essas teorias elas não fossem assim tão fechadas como queria Kelsen. Então, Hart ele já considera que os princípios eles
eles poderiam sim fazer parte do ordenamento jurídico, desde que fosse para combater lacunas. Então, Hart fala que é possível que os princípios façam parte do ordenamento jurídico, desde que para combater lacunas. E essas questões, elas vão ficando cada vez mais difíceis, porque quando a gente coloca aqui uma Constituição para ser lida no âmbito moral, a gente encontra aqui uma dificuldade para que não haja aqui decisionismo. Então, Ronald Dworkin, ele falou, não, é realmente necessário que a gente acrescente aqui princípios não somente aqui no âmbito de para questões subsidiárias, como um subsídio aqui na questão de lacunas, mas os princípios, eles devem ser vistos como regra, é regra que deve ser cumprida. Então, se temos o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele deve ser cumprido. E isso vai aqui, de acordo com a teoria que ele concretiza, que é uma teoria que fala do romance em cadeia e do juiz Hércules. De acordo com essa teoria, tanto um juiz que seja um juiz conservador, tanto um juiz que seja um juiz ativista, eles chegariam à mesma conclusão. Então, eles vão aqui ter um trabalho árduo, por isso o juiz Hércules, mas de acordo com que eles vão narrando esse fato, então eles começam aqui não por essa questão de normas, porque normas é o que mais fácil de interpretar são as normas. Por exemplo, está escrito lá que homens e mulheres que devem aqui ter essa oportunidade de casamento, não é aqui difícil de interpretar o que é homem e o que é mulher. Então, o que é mais difícil de ser interpretado é quando eu junto o princípio da dignidade da pessoa humana, quando eu tenho aqui uma questão moral que é discutida no âmbito da sociedade também, e eu devo enfrentar essa questão moral, porque sem os princípios, essa questão viraria uma questão absurda. Então, para evitar os absurdos que ocorreram, como, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, e também os absurdos que ocorriam, por exemplo, nos Estados Unidos, com a questão de cercear que a possibilidade de participação das pessoas negras na comunidade, de ter aqui uma questão discriminatória dos negros na sociedade, daí sim surge uma questão moral, porque a legislação estadual era clara que os negros, por exemplo, não poderiam sentar juntamente com as pessoas brancas nos coletivos. Mas essa questão, quando discutida frente à leitura moral da Constituição, era uma questão absurda. Era uma questão, se fosse aqui enfrentar todos os argumentos das pessoas contrárias a uma igualdade na sociedade, a gente entraria numa questão moral. E se utilizar aqui os métodos de Ronald Dworkin, a gente poderia, então, enfrentar todos esses argumentos e cair, então, em uma única solução viável. Então, uma única solução viável poderia aqui ser encontrada pelos magistrados. E isso, de acordo com essa narrativa, então, a partir da narrativa, ele era muito ligado às questões literárias, então, a partir da narrativa exaustiva sobre o tema, chegaríamos aqui em uma única solução, porque qualquer outra solução, mesmo que a gente tivesse duas soluções, por exemplo, manter aqui os negros fora da sociedade, ou então manter aqui um casamento com pessoas que querem se casar com pessoas do mesmo sexo. Então, se a gente chegasse a uma solução que não fosse a inclusão, que não fosse a dignidade da pessoa humana, que não fosse a
igualdade seria uma questão absurda. Por quê? Porque os princípios estão ali e eles devem ser vistos como regras. E assim, quando a gente faz a narrativa de forma exaustiva sobre o tema, a gente tem uma única solução para o caso concreto. E essa é a solução que deve preponderar, porque a partir da Segunda Guerra Mundial, o que temos é um pós-positivismo, e a partir desse pós-positivismo, o que temos que fazer é uma leitura moral da Constituição, não sendo assim possível apenas aplicação pura, simples e fragilizada da própria regra. Então, as regras existem, mas devem aqui ser interpretadas, inclusive nos casos difíceis, com os princípios. E mesmo quando há que esses debates entre princípios, através dessa narrativa exaustiva sobre o tema, é possível que cheguemos a uma única solução viável. E esse é um trabalho realmente exaustivo, e por isso que ele chega aqui a dizer que estamos diante de um juiz Hércules. E quando a gente fala em juiz Hércules, a gente vê alguma coisa que é alguma coisa heróica. Mas não é heróico porque o juiz é mais do que alguém. É heróico por conta da função, que é uma função exaustiva de interpretar e, assim, evitar um puro decisionismo. Então, não queremos aqui, o que não queremos é um puro decisionismo, uma discricionariedade que levaria, não queremos o decisionismo puro. Não queremos um decisionismo puro, porque isso levaria à arbitrariedade. Então, é possível aqui que esse decisionismo ele seja aqui trocado para que, por teorias que vão o quê? Essas teorias vão fazer com que essa decisão realmente seja a decisão mais justa, por meio aqui de um estudo que Dworkin fez da filosofia do direito e também de estudos literários. Por isso, ele desenvolve uma teoria chamada romance em cadeia. E a teoria do juiz Hércules. Então, o romance em cadeia, aqui no direito, não vale apenas a descrição do fato. Então, esse romance em cadeia é feito por meio de perícias, provas e questões que versam sobre a própria prova, a próprio meio de provar aquilo que se diz. Então, uma prova que retira, uma testemunha que retira dali, já faz com que toda essa decisão ela caminhe para um outro sentido. Então, se a gente tiver que esse arcabouço probatório, interpretar todo esse arcabouço probatório, enfrentando todos os argumentos, e a partir desse arcabouço probatório exaustivo aqui, ter esse romance em cadeia. Então, esse romance ele deve ser lido e interpretado várias vezes. E essa metodologia, ela visa aqui a resolução desses casos difíceis por meio da dimensão narrativa dos fatos e considerando todas as decisões, inclusive não só a questão da narrativa, mas também a questão de todos esses fatos, provas, testemunhas, enfrentar tudo isso de forma motivada e contraditório, enfrentar cada um desses, olha que trabalho cansativo, cada uma dessas narrativas e cada um desses fatos, jurisprudência e também legislação. Por isso, o juiz Hércules, porque ele vai enfrentar de forma que exaustiva cada uma dessa dimensão narrativa aqui
proposta pelos fatos, provas, testemunhas, contraditórios, jurisprudência e legislação. E ao final disso, ele diz que por esse método só haveria uma decisão que seria a única decisão possível ao caso, que resultaria igual à única decisão possível ao caso. E aí, assim, a gente vê a necessidade aqui do respeito aos princípios por meio dessa nova mentalidade que a gente veio aqui a adquirir após a Segunda Guerra Mundial. Então, aqui a doutrina mais especializada diz que é necessário buscar concordância prática entre dois ou mais direitos fundamentais e incidentes em uma situação concreta. Não sendo incomum, nesse caso, que um dos princípios possam aí, quando falar em questões também principiológicas, quando a questão é principiológica, um dos princípios de forma com que a gente analise de forma exaustiva, sempre terá um dos princípios aqui, ou uma das regras que vão ser retraída em prevalência aqui de uma solução que seria uma solução mais adequada ao caso, uma única decisão, ele ainda fala assim, uma única decisão possível ao caso. Se tem uma única decisão possível ao caso, o que retira esse medo da discricionariedade por meio aqui de uma valorização de Ronald Dworkin do princípio, para fazer então que essa Constituição tenha agora uma leitura moral. Então é isso.